Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar a potência média ou potência real nos dispositivos básicos quando em corrente alternada. Uma pergunta comum é, como uma tensão senoidal ou uma corrente senoidal pode estar oferecendo potência a uma carga se no semiciclo positivo ela parece estar fornecendo e no semiciclo negativo ela parece estar retirando potência? Para demonstrar isso, vamos considerar a figura 1, onde uma tensão senoidal é aplicada a um resistor de 2 ohms. Quando a tensão está em seu pico positivo, a potência fornecida é de 50 watts. No ponto intermediário de 5 volts, a potência fornecida é de 12,5 watts. Quando a potência cruza o eixo horizontal, a potência cai para 0 watts. O mais interessante é quando a tensão aplicada está em seu pico negativo e a corrente tem sentido oposto, né? Mas mesmo assim, temos os mesmos 50 watts quando tínhamos a tensão máxima no semiciclo positivo. Então, mesmo que a corrente e a tensão revertam o sentido e a polaridade, né, respectivamente, a potência é fornecida à carga resistiva a cada instante do tempo. Se desenharmos a potência fornecida por um ciclo completo, obteremos então a curva da figura 2. Observe que a tensão aplicada e a corrente resultante estão em fase, e a curva da potência possui o dobro da frequência. Para um ciclo completo da tensão aplicada, que tenha um período T aí, o nível de potência terá um pico em cada pulso da onda senoidal. O fato de que a curva de potência está sempre acima do eixo horizontal revela que a potência está sendo fornecida à carga a cada instante do tempo da tensão senoidal aplicada. O valor médio da curva da potência ocorre em um nível igual ao produto das amplitudes da tensão e corrente sobre 2. Esse nível de potência é chamado de potência média ou potência real ou ainda potência ativa, né? Se substituirmos a equação para o valor de pico em termos de valores RMS, temos que a potência média ou potência real fornecida a um dispositivo assume a forma do produto dos valores eficazes da tensão e corrente, que é a mesma equação quando aplicamos lá para circuitos em corrente contínua, desde que trabalhemos aí com valores eficazes, né? Valores RMS para tensão e corrente. Nessa análise, eu levei em consideração apenas circuitos resistivos puros, né? Agora, se a gente começar a fazer algumas combinações de resistores com capacitores e indutores, a equação, né, para a potência instantânea, ela tende a ser um pouco mais complexa, mas vai nos levar a algumas conclusões bastante interessantes. Vamos ver agora. Na figura 3, uma tensão com um ângulo de fase inicial é aplicada a um circuito com qualquer combinação de elementos que resulte em uma corrente com o ângulo de fase indicado. A potência fornecida a cada instante do tempo é definida por P é igual a tensão vezes corrente, mas que pode ser escrita como amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente, que multiplica aí seno de ômega-t mais um θv, né, que é o ângulo de fase da tensão, vezes seno de ômega-t mais um θ aí, que é o ângulo de fase da corrente, né? Sempre aí em relação à origem. Observe que nós podemos então aplicar uma identidade trigonométrica, né? Lembrando lá, pessoal, que seno de A vezes seno de B é igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B, tudo isso aí sobre 2. Então nós temos que a função seno de ômega-t mais θv, que multiplica seno de ômega-t mais θi, se transforma conforme essa expressão abaixo. E aqui, pessoal, vocês pausem o vídeo e observem bem aí todo o desenvolvimento matemático para a gente chegar ali ao formato cosseno de θv menos θi menos cosseno de 2 ômega-t mais θv mais θi, tudo isso sobre 2. Porque esse termo, então, é utilizado para escrever os termos da expressão para a potência nesse caso. A figura 4 mostra a representação da tensão V, da corrente I e da potência P sobre o mesmo conjunto de eixos.
Note que o segundo termo da equação, que representa uma cossenoide de amplitude Vm e m sobre 2, e tem sua frequência 2 vezes maior do que a tensão I da corrente. O valor médio desse termo é zero e, portanto, ele não tem nenhuma influência sobre o processo de dissipação de energia. Entretanto, o primeiro termo da equação anterior é constante, não depende do tempo e representa uma transferência de energia. Esse termo é chamado de potência média real ou ainda potência ativa, como foi dito anteriormente. O ângulo θv menos θi é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente. Como o cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa, temos que o valor da potência média não depende do fato de a tensão estar atrasada ou adiantada em relação à corrente, fazendo θ igual a um valor absoluto da diferença de θv e θi. Temos então a equação 1, onde PL é a potência média em watts. Lembrando que nós também podemos escrever essa equação na forma dos valores eficazes de tensão e corrente, né? Conforme nós fizemos anteriormente, né? Resultando lá na equação 2, certo? Onde a potência real, né, média ou ativa, é descrita como o produto dos valores eficazes da tensão e da corrente vezes o cosseno do ângulo θ. Agora que temos a definição geral para a potência média, vamos aplicar lá nos nossos dispositivos básicos, né? Os resistores, capacitores e indutores. Em um circuito puramente resistivo, como tensão e corrente estão em fase, né? Nós temos que o nosso θv menos θi vai resultar sempre em 0 grau. E cosseno de 0 é 1, resultando na equação 3. E também, como vimos lá para circuitos em corrente contínua, né? Temos lá pela lei de Ohm que o valor eficaz da corrente é o valor eficaz da tensão sobre R, então a potência pode ser escrita também como o quadrado da tensão eficaz sobre R, ou ainda corrente eficaz ao quadrado vezes R. Né? Aí no caso as expressões 4. No caso de um circuito puramente indutivo, a tensão está 90 graus adiantada em relação à corrente sempre. Então o módulo de θv menos θi vai dar sempre 90 graus. Ou seja, pessoal, a potência no indutor será o produto da amplitude da tensão e da corrente sobre 2 cosseno de 90, mas cosseno de 90 é zero. Ou seja, a potência média ou potência dissipada em um indutor ideal é zero. No caso de um circuito puramente capacitivo, a corrente está a 90 graus adiantado em relação à tensão. Então, o módulo de θv menos θi resultará também sempre em 90 graus. E mais uma vez, pessoal, a potência no capacitor será o produto da amplitude da tensão e da corrente sobre 2 vezes cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. E também resultando, assim como no indutor, em potência igual a 0 watts. Ou seja, a potência média ou ativa, né, dissipada em um capacitor é também 0 watts. Bom, vamos ver dois exemplos rápidos e lembre-se, pessoal, depois de terminar de ver esse vídeo, acesse a lista de exercícios, tá? Tem o link na descrição desse vídeo, baixe, tenta resolver com o conteúdo que você viu nessa aula e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir a tua performance, ok? Depois eu atualizo o link com o vídeo com a solução dessa lista. Bom, vamos começar então. Exemplo 1. Calcule a potência dissipada em um circuito no qual a corrente e a tensão sejam dadas por I igual a 4 seno de ômega-t mais 40 graus e a tensão ali V igual a 20 seno de ômega-t mais 40 graus. Bom, pessoal, observe ali que a fase dos dois sinais, né, de tensão e corrente, tem o mesmo grau ali de defasagem em relação à origem, né? Ambos os sinais estão avançados 40 graus. Ou seja, temos aqui um perfil de um resistor. Vamos calcular aqui essa potência de três formas diferentes. Vamos começar por uma das equações que vimos nessa aula, né? Potência será amplitude da tensão vezes amplitude da corrente sobre 2 e o resultado vezes o cosseno de θ, né? Que é a defasagem entre a tensão e a corrente.
E como no caso aqui a corrente e a tensão estão em fase, o ângulo θ será zero. Cosseno de zero, bom, cosseno de zero vale 1, né, pessoal? Então, chegamos ali a 40 watts. Então, essa é a potência dissipada nesse componente, que já sabemos agora se tratar de um perfil de um resistor, né? Uma outra forma de calcular aqui é conhecendo o valor dessa resistência. A amplitude da tensão pela amplitude da corrente nos dará o valor da resistência, que nesse caso vai de 5 ohms. Então, podemos calcular a potência como sendo tensão eficaz ao quadrado dividido pela resistência. Mas qual é o valor da tensão eficaz? No caso, é a amplitude da tensão sobre raiz de 2. E o resultado ao quadrado, que multiplica ali 1 sobre R, né? Resultando em 40 watts também. Tá, pessoal? Então, a mesma potência com uma forma diferente de cálculo. Ou temos ainda a potência sendo calculada pela corrente eficaz ao quadrado vezes o valor da resistência. E o valor RMS da corrente é obtido pela amplitude dessa corrente sobre raiz de 2. Resultado ao quadrado vezes o valor da resistência. Atribuindo os valores, temos aí também 40 watts. Exemplo 2. Calcule a potência média fornecida aos circuitos tendo as seguintes expressões para a tensão e para a corrente de entrada. No caso do item A ali, nós temos a corrente de 10 seno de ômega-t mais 70 graus e a tensão ali 120 seno de ômega-t mais 40 graus. Da corrente nós temos a informação que a amplitude dela é de 10 amperes e que o ângulo ali é de 70 graus em relação à origem, né? 70 graus adiantado. E a tensão, temos que ela tem uma amplitude de 120 volts com um ângulo adiantado em 40 graus. Então, a diferença de fase entre tensão e corrente, né, o módulo dessa diferença, dá ali para a gente 30 graus. No caso ali, a corrente está a 30 graus adiantado em relação à tensão, né, que será um perfil capacitivo, certo? Não puramente capacitivo, porque o ângulo não é 90 graus, mas temos aqui aspectos capacitivos para a nossa carga. Vamos calcular então a potência dissipada, né? Nesse caso, temos lá amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente sobre 2 e o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Então, atribuindo os valores, pessoal, 120 volts vezes 10 amperes sobre 2 e o resultado vezes cosseno de 30 graus, resultando aí em 519,6 watts. E para os sinais ali do item B, com uma corrente ali cuja amplitude é de 2 amperes e o ângulo da corrente em relação à origem é de menos 50 graus, né? E a tensão, temos uma amplitude de 100 volts com uma fase de menos 70 graus. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma diferença de fase de 20 graus. Então, calculando a potência, produto da amplitude da tensão e da corrente sobre 2 e o resultado multiplicado pelo cosseno do ângulo de defasagem. Nesse caso, temos 100 volts vezes 2 amperes, tudo isso dividido por 2, e o resultado vezes cosseno de 20, resultando aí em 93,97 watts. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e também deixe seu like aí caso tenha gostado desse vídeo, tá? Aproveite e deixe alguma crítica, dúvida ou sugestão aí, fica à vontade, tá? Forte abraço e até a próxima aula.